E aí, pessoal, aqui é o Stanley do canal Stanley Amarante e hoje eu vim trazer para vocês aqui mais um vídeo sobre Lord of the Mysteries, né, o Lord of Mysteries. E lembrando que eu já trouxe aqui mais dois vídeos no canal sobre a série. Primeiro ali falando principalmente fazendo um resumo, né, um apanhado geral do primeiro episódio e o seguinte falando principalmente nas minhas primeiras impressões, tanto do anime quanto dos livros, né. Pode ter uma ou outra coisinha ali que não foi mostrado no primeiro episódio, mas no geral não tem nenhum spoiler assim muito grande. Vai lá verificar, tá? Lembrando que aqui no canal a gente tem vídeos sobre animes no geral e também sobre livros, principalmente. Mas de vez em quando eu também coloco alguma coisa sobre aparelhos tecnológicos ou coisinhas que eu compro, que eu acho bem legal de compartilhar, né, minha experiência com esses itens. Lembrando, antes da gente ir pro conteúdo do vídeo, né, de você deixar o seu joinha aí e se inscrever no canal. Dá uma olhada lá no canal, vê se é o tipo de conteúdo que você gosta. Se for, se inscreve lá. Eu posto ali mais ou menos um vídeo por semana, no máximo dois. Então não vai ficar te perturbando aquele sininho toda hora, tá? Então vai lá, se inscreve, acompanha ali de boa os vídeos. Então hoje eu vou falar sobre o episódio 2 de Lord of Mysteries, tá? E falar de algumas coisas que aparecem aí ao longo do episódio e fazer a minha análise sobre a recepção de Lord of Mysteries de uma forma mais geral. Eu mudei um pouco o estilo do vídeo, né? Eu tô testando novas formas. Vamos ver se essa aqui funciona legal. Sobre o episódio 2, eu achei o episódio um pouco mais calmo, principalmente a primeira parte, só que ele mantém ali um padrão de muita informação, né? Como todos os outros episódios. Mas o episódio ele é dividido em duas partes, né? Você tem ali a primeira parte que foca no Klein entrando para a companhia de mercenários dos Gaviões da Noite, uma organização da Igreja da Noite Eterna. Em seguida, nós vemos a primeira missão dele já como Beyonder. Então o episódio vai começar ali mostrando as coisas do episódio anterior, né, com o Klein sendo chamado, e ele indo ali para o ponto de encontro que o Doom recomendou para ele poder entrar na companhia de mercenários. É um bar lá que acontecem umas coisas meio esquisitas, parece aqueles bares bem baixos. Rapidamente ele é levado ali para um elevador, lembrando que Lord of Mystery tem toda aquela estética bonita, e ele é levado para um salão todo elegante, chique, que seria da companhia de mercenários. Lá ele conhece a primeira colega de trabalho dele, né, que é a Rosane, que ela é a recepcionista da companhia, né? Ela inclusive estava cochilando, finge ali que ele estava lendo o jornal, e o Klein finge que não percebeu nada. E rapidamente aí, enquanto eles estão se apresentando, né, ela já sabia que o Klein viria, a gente vê aparecendo o Leonard Mitchell, que é aquele policial que abordou ele antes. E ele é apresentado como um sequência 8, poeta da meia-noite. Então você vê aí que ele é daquela sequência lá do Sem Sono. Um sequência 8, ele não é o mais fraco. Lembrando que quanto maior o número, mais fraco. Quanto menor o número da sequência, mais poderoso é o Beyonder. E logo em seguida a Rosane vai levando ele para a parte interna e eles encontram com uma outra membro aí do grupo. Então ela se chama Royale, é uma sequência 9, insone, né? Ou seja, sem sono. Então ela tá um nível abaixo ali daquele cara que é o Leonard. E logo depois dela, a gente é apresentado a um outro personagem, só que ele é de outra sequência. Vê ali que ele tá trabalhando como parece a exumação de um cadáver, o que vai combinar com a sequência dele, que é a sequência do coletor de cadáveres. Ele é uma sequência nova, é o básico. Lembrando que vamos organizar os caminhos pela sequência básica. Então a gente já tem aqui dois caminhos, né? O do coletor de cadáveres e o caminho do sem sono. E depois do Frey a gente vê mais um sem sono, que é o Ken, também novato ali, embora ele já esteja bem mais tempo que o Klein, e a gente vê que toda a estrutura lembra muito uma catedral. E a gente descobre que, na verdade, esse lugar aí é uma catedral da Igreja da Noite Eterna, que é usada como sede aí do pessoal da Igreja da Noite Eterna, que é essa unidade especial, vamos dizer assim, dos vigilantes noturnos ou gaviões da noite. E aí a gente vê o portão Chanis, que aparentemente é um lugar secreto aí onde são levadas as coisas, e a gente é apresentado depois para o encontro ele finalmente com o capitão, né, que é o Dan Smith. Um sequência 7, ou seja, ele é o mais poderoso que a gente viu aí até agora, que é chamada de Pesadelo. Então, só para a gente relembrar aqui, temos então da sequência aí do Sem Sono, que é uma das que a igreja possui, o Sem Sono, mais fraco, depois vem o Poeta da Meia-Noite, e agora o 7, que a gente sabe que é Pesadelo. E aí, da outra sequência, a gente só conhece o Coletor de Cadáveres, que é a sequência 9, até agora. E aí é o seguinte, ele conta pro Klein ali várias coisas sobre a instituição, como funciona, né, qual que é o trabalho dele, ajudar ele nas missões, dependendo do que ele escolher, vai ter tarefas diferentes. E ele explica sobre o perigo de perder o controle quando você se torna um Beyonder. Ele leva ali o Klein para a zona da catedral, que aparentemente é um altar ali para aqueles que morreram. E é interessante aqui também a gente vê os símbolos das divindades, né? E aqui ele mostra pra gente brevemente o símbolo da Igreja da Meia-Noite, né? Que é a lua meio carmesim e meio normal rodeada de estrelas no céu noturno. Tá? Isso é bem importante, esses símbolos das divindades, para a gente reconhecer quem que é membro de qual organização. E aí ele fala que muitos morreram
se sacrificando, né, muitos dos Beyonders da igreja. Outros morreram pela perda de controle, que ele apresenta como uma coisa bem perigosa para quem é Beyonder. Você escuta sussurros, delírios, e você pode perder o controle. O Klein fala o que ele sabe sobre o mito da criação com base nas memórias do antigo Klein. Ele fala sobre o criador que morreu, e a partir dele despertaram atuais divindades, outras criaturas, foram criadas partes do mundo, do universo. E logo em seguida ele fala sobre os caminhos Beyonder disponíveis pela Igreja da Noite Eterna. E ele apresenta 4 caminhos, que são o caminho do sem sono e o caminho do coletor de cadáveres. Ele diz que a Igreja tem esse caminho inteiro, né? Então ela tem todas as sequências. E ele apresenta outros 2 caminhos, que são o caminho do espreitador de mistérios ou intromissor de mistérios, dependendo da tradução, e o caminho do vidente, que a igreja só tem a sequência 9. E aí ele diz que os 2 primeiros são voltados ali mais para defesa e ataque, e os outros 2 são mais para suporte, eles têm um papel mais de conhecimento. E aí o Klein, né, depois dessa conversa, é encaminhado ali para conversar com o velho Neil, que é outro membro ali na sala de alquimia, para ajudar ele a escolher e tomar a poção desse caminho que ele foi escolher. E o Klein vai lá, né, a gente vê toda uma aura de tristeza, tá? De luto pelos companheiros mortos. O Doom parece ser uma pessoa bem, eu não diria emotiva, mas que você vê que ele sente emoções profundas, embora nem sempre ele demonstre com tanta intensidade. É até poética a cena. E aí o Klein entra na sala de alquimia, né, encontra o tal do velho Neil, que vai ser o meio que professor dele dentro desse grupo. O velho Neil é apresentado pra gente como um espreitador de mistério. Ele conversa com o Klein, né, reafirma ali que o Klein é profissional da área de história e que ele conhece línguas antigas, ele cita o Hermes e o Feysak, e ele fala um pouco ali de cada um dos caminhos e fala também sobre as pesquisas que ele faz, tá? Rituais, tudo mais, e orienta o Klein a ajudar ele a organizar os livros como primeira tarefa. E ali eles acabam conversando sobre o Imperador Roselle, que é algo que o velho Neil tá trabalhando. Quando eles estão falando ali do Diário do Imperador, o Klein acaba percebendo que o diário é escrito, né, em chinês simplificado, confirmando aquela teoria lá do primeiro episódio de que o Roselle seria um transmigrado. E ele descobre, que ao ler essas partes que o velho Neil tem, que o Roselle era aquele típico protagonista de Isekai. Então ele era bem autoconfiante. Você vê que ele também era um cara considerado romântico, né? Pelo menos ele descreve as mulheres de um jeito um tanto apaixonado. E ele fala também uma coisa que é mais interessante pra gente, sobre as poções para se tornar Beyonder. Ele cita que a chave para você digerir uma poção, para você dominar uma poção, é atuar, ou seja, fingir, cumprir o papel. E essa atuação tem a ver com o nome da poção. Então, se você quiser aumentar os seus poderes e dominar a poção e escapar da loucura, você tem que atuar de acordo com o nome da poção. Mas não é dado muito detalhe sobre isso. A gente vê também o Roselle falando sobre os caminhos melhores, na opinião dele, que ele acha que ele deveria ter escolhido. E ele cita 3 caminhos, né? O caminho do aprendiz, o caminho do vidente e o caminho do saqueador. E isso faz com que o Klein acabe optando por escolher o caminho do vidente, que desses que o imperador diz, é o que o Klein, que a igreja tem, e ele é bem decidido nisso, o que surpreende um pouco o velho Neil, mas faz o velho Neil ter uma certa apreciação pelo Klein. Então ele escolhe ali o caminho do vidente, é uma cena bem legal, inclusive, o momento em que ele escolhe. A gente meio que até vê o símbolo, né, do caminho do vidente, eles mostram pra gente, né, que é basicamente um olho sem pupila na vertical, com um sorriso e uns riscos ali ao redor. Depois disso, a gente vê o velho Neil ali preparando a poção do vidente pro Klein. E é uma cena muito legal, tá? Acho que ela aparece até nos trailers, essa cena da preparação. E você vê que tem uns ingredientes ali que são coisas místicas. E o Klein fica um pouco assustado ali pela aparência da poção, né? Mas é uma cena bem legal, bem bonita. O Klein toma ali, e quando ele toma, ele sente que as coisas ficam estranhas. E o velho Neil fala pra ele que é algo natural, depois de você tomar a poção. Ele, assim que toma, ele já escuta uns sussurros, né? Umas vozes falando Ornacis, Flagrea. E você vê coisas mudando no corpo dele, ele fica meio louco, assim. E o velho Neil fala pra ele que é normal pra ele agora pensar em algo que seja uma coisa comum desse mundo. E ele rapidinho pensa, né, numa cartola ali, um chapéu. As coisas parecem se acalmar. Só que depois elas voltam a se agitar depois de um tempo. A espiritualidade dele começa a transbordar. O velho Neil fala pra ele pensar em coisas que não existem nesse mundo. Só que aí a espiritualidade dele começa a vazar loucamente. Ele vai pensando em várias coisas meio tecnológicas. Ele pensa em
foguete, aviões, trens. Isso não faz as coisas se acalmarem. As coisas só vão acalmar quando ele pensa numa coisa extremamente absurda, que é basicamente o que parece ser a Lua ou um planeta caindo na cidade lá onde ele tá. E aí ele finalmente acalma a espiritualidade dele e domina a poção. A pupila dele fica toda escura, né? E o velho Neil explica pra ele a visão espiritual, uma habilidade que os videntes têm que permite ele enxergar as coisas com mais cuidado. Ele até vê umas coisas estranhas ali no velho Neil, né? Uns olhos, e depois tem uma figura prateada ali se desfazendo. O velho Neil fala pra ele que é parte de um ritual, mas ele fica meio assim, coisa estranha. É meio assustador, tá, a cena. E aí ele fala dos poderes, né, dos Beyonder. Ele entrega todo o material ali de trabalho, fala dos reembolsos que ele pode, se ele gastar, né, com o trabalho, ele pode depois pedir para ter o dinheiro de volta. E ele é mandado de volta, depois de saber sobre os poderes, né, para conversar com o Doom novamente. E durante a conversa, o Doom adianta o salário dele, né, e parece um salário bem alto, porque parece que é a entrada dele para a classe média. Ele tem 3 semanas de salário adiantado, e ele fica bem feliz, né, que agora ele tá ganhando, vai ganhar, né, melhor do que o irmão dele, o Benson. Ele é apresentado aos novos poderes dele, que é clarevidência, que ele pode prever algumas coisas, ele também pode localizar pessoas, que é o que a gente vê logo na primeira missão dele. E aí a gente também fala um pouco, entre episódios ali, sobre o reino de Loen, que é o lugar onde eles estão, um país considerado bastante poderoso, que foi fundado na época anterior, e que a capital desse país é Baklund. E eles têm as moedas próprias, que são centavos de cobre, prata e ouro. Depois disso, e fala também que os deuses principais desse reino são a deusa da noite eterna, o deus do vapor e da maquinaria e o deus das tempestades. A gente vê bem legal demonstrando os poderes do Klein, né? Eles têm uma missão de encontrar uma criança que foi raptada, o filho de um chefe de uma empresa aí. O Leonard fala que eles também pegam missões normais de vez em quando, não só missões com Beira, afinal eles ganham dinheiro. O Klein pega um objeto que seria dessa criança que foi sequestrada e usa lá um poder que eu já vi ser chamado de radiestesia, que ele liga lá a habilidade dele espiritual e consegue localizar usando o objeto da pessoa. Então depois de uma cena bem maneira ali, ele consegue descobrir onde que o garoto tá. E aí eles entram no local, né? A gente entra já na segunda parte do episódio, né? Que é essa da missão. Ele vê que tem 2 sequestradores, tem algumas mudanças ali no corpo e tem a criança presa. E aí ele fala pro Leonard o que ele encontrou e aí começa a luta. Você vê o Leonard meio que fazendo um poema. Quando ele pronuncia bomba, você vê que a porta explode. Então a gente pode presumir que um dos poderes do caminho do poeta da meia-noite é mudar a realidade ou influenciar a realidade de acordo com os poemas. O Leonard é um cara bem estiloso. E você vê que ele é bem ágil e bom de briga de fato. Talvez por um boost que ele se deu usando os poemas. E aí ele derrota os caras numa cena de ação bem legal. O Klein, a princípio, ficou observando. Só que aí depois você vê que os caras lá que estavam com ele também são Beyonders. E eles começam a perder o controle e viram uma criatura ali monstruosa. Eles se fundem, né? E começam a lutar ali com o Leonard numa cena bem rápida. A gente tem a sensação até que o Leonard desaparece. Não fica claro se é uma questão de velocidade ou se ele realmente está desaparecendo. E você vê que depois que o Leonard começa a bater nele, a criatura tenta se esconder com algum poder sombrio ali. E o Klein tenta localizar ela. E ele consegue, com alguma dificuldade, em cima da hora, ele consegue dar um tiro que faz a criatura recuar. Fica bem nervoso, inclusive. E a criatura tenta fugir. Mas aí a gente é explicado depois, né? Que o Leonard usou o poder dele para colocar a criatura dentro de um sono. E ele, igual o Capitão Doom, parece ter a habilidade de controlar o sono. E ele derrota a criatura ali no sono. Parece que ele consegue, inclusive, matar a criatura lá dentro. E aí, depois disso, né, ele conversa ali com o Klein. O Klein tem uns delírios ali de novo, quando ele sai da sala, ao olhar para uma das portas lá, daquela mesma casa, uma das portas lá vizinha, que ele parece que é uma pensão, e vê aquela porta como se tivesse alguma coisa lá relacionada com ele. Só que ele decide ignorar ali, depois de conversar com o Leonard. E ali, no final do episódio, né, a gente vai ver eles meio que limpando a área. Ele comenta que o Klein foi sortudo de ter já ver o que acontece com o Beyonder que perde o controle logo na primeira missão. E aí o Leonard, quando eles estão se despedindo, ele até fala com outro ser, né? Sobre o que esse ser achou do Klein. A gente vê a sombra do Leonard tremendo de leve. Parece que ele conversou com alguém que tá dentro do corpo dele. Talvez a própria sombra, não sei, algo esquisito. E a gente vê o Klein, né, voltando pra casa. E nesse retorno do Klein pra casa, a gente vê que ele novamente, quando abre a porta, acaba vendo ali aquela mesma porta que ele viu quando tava na pensão, daquela visão que ele teve. Só que quando ele vai pra casa que ele entra, a visão que ele tem é mais completa. Ela mostra que dentro desse quarto está o livro que o pessoal lá da companhia
companhia de mercenários está procurando, que é o caderno da família Antígonos. E acaba com ele acordando, porque na verdade isso era uma visão, né? Ele estava dormindo, acaba com ele querendo comunicar pro pessoal, né, pro capitão, que ele descobriu onde está o caderno da família Antígonos. Tem uma cena pós-crédito que mostra ali o que esse dinheiro, né, que ele tá ganhando agora causou. Aparentemente a família dele, né, do Klein, se mudou e o Klein agora tá de casa nova, né? A gente conhece o Benson, que é o irmão mais velho da família, além da Melissa, que a gente tinha conhecido no episódio anterior. E a gente vê o Klein usando o conhecimento dele de culinária, né, para preparar uma refeição. E é uma cena bem de aquecer o coração, tá? A gente vê o irmão dele dando para ele um terno novo, afinal ele trocou de trabalho, precisa estar melhor vestido. E aí o Klein até lembra dos pais quando vê os dois. E aí acaba nesse climazinho legalzinho o episódio. Então a história, ela tá ali bem rápida. É uma perspectiva normal, né? A discussão da série como um todo pro pessoal. Que para algumas pessoas na audiência, né, isso acaba gerando uma certa sensação de confusão e para alguns até desconforto. Só que faz parte um pouco da experiência. Ao mesmo tempo que isso gera um certo desconforto, essa confusão que eu falei antes do pessoal que tá chegando agora, porque isso é parte do que se espera da história. As pessoas às vezes esquecem que a história se chama Lord of Mysteries por um motivo, né? É uma história de mistério. Ela quer que a gente fique confuso e que a gente queira entender o que está acontecendo sem nos entregar de cara, digamos assim, as respostas. Isso só fica um tanto complicado pro anime porque é tudo muito mais rápido. Porque eles até deixam várias pistas visualmente falando. Só que quando a gente está lendo, essas pistas são entregues devagar e meio que não tem como você pular, porque você está lendo. Você acaba tendo que passar por elas de uma forma ou de outra. E é mais fácil de digerir no livro, então fica mais fácil de você entender as pequenas pistas. Como eu sou uma pessoa que leu a novel, eu pesquei a maioria ali, pelo menos eu acho que pesquei a maioria das informações que eles entregaram ali visualmente, e dão depois pistas de coisas do futuro. Mas eu acho que eu também subestimei um pouco o público. Por quê? Porque eu vi depois, a galera pegava também. Tinha gente que pausava, opa, isso aqui é interessante, isso aqui, então isso aqui tem a ver com não sei o quê. Então o pessoal parava e pescava algumas das dicas visuais que eram dadas, coisas que estavam passando em momentos futuros, né? E pelo que eu vi na Crunchyroll, essa escolha da direção e da produtora de acelerar a história no começo, né, e deixar tudo extremamente rápido e para trazer cenas mais vistosas ali para os primeiros episódios, parece que tá dando certo. Porque na Crunchyroll, por exemplo, Lord of Mysteries é a segunda estreia mais popular dessa temporada de julho. Então ela só tá perdendo ali entre as estreias pro Gachakuta, aquele anime lá do lixo. E as duas já estão em patamar de obras assim que já tá nas segundas, até na terceira temporada, ou seja, continuações. Já são relativamente famosas. Então, para um começo, tá muito bom a estreia de Lord of Mysteries. Mesmo com as reclamações do povo aí da complicação da série. Eu acho que eles estão apostando em atrair principalmente um público que gosta de suspense, que gosta de mistério e que se entretém ali em ficar tentando desvendar as pistas que aparecem ao longo da história, ficar bolando teorias. Então acho que é para esse público a obra principalmente, não que não serva para os outros, porque para quem gosta de ação também tem ótimas cenas de ação. E Gachakuta, por exemplo, já apela para outro público, é um anime já mais acessível, vamos dizer assim. Ele é super expositivo, ele não só te mostra as coisas, mas ele te fala textualmente o que está acontecendo, enquanto Lord of Mystery não. Ele só mostra, ele não fica muito tempo explicando as coisas. Embora às vezes ele explica, mas não é a principal coisa. Você vê que eles estão mais no mostrar do que no explicar. Eles deixam para o pessoal da audiência entender por conta própria o que está acontecendo. São abordagens diferentes, cada uma com suas vantagens e desvantagens de acordo com o público que está sendo ali almejado. Só que vale pontuar que eu continuo achando que está muito acelerado. Eles cortaram muitas cenas de calmaria que tem ao longo da história, principalmente as cenas de Slice of Life, do Klein com a família. Tem até uns extrazinhos depois que dão um pouco a entender disso aí, né? Ele comprando coisas, ele interagindo com a família dele, né? Com a irmã, com o irmão. Só que eu acho que essa estratégia combina até, né, do anime, com essa coisa de instigar a curiosidade das pessoas para continuar acompanhando a série. Eu vi muita gente gostando disso, querendo ver o próximo episódio. Então, e eu mesmo, né, lendo, não no anime, né, mas lendo, uma das coisas que mais me prendia na história é essa curiosidade de querer ler rápido para entender o que estava acontecendo. Eu acho que é um saldo positivo, tá? A produção é muito boa, excelente, isso por si só já faz ser um anime bem fácil de recomendar. Só que é aquele negócio, ele é um anime que você tem que assistir atento, prestando atenção. Então não adianta muito você ficar ali querendo ver ele enquanto você tá fazendo outra coisa, não dá. Mesmo que ele esteja recebendo dublagem, tá na Crunchyroll, eu não recomendo fazer isso, porque é aquele anime que dá pista o tempo inteiro, e se você perder as pistas, aí tu vai ficar boiando na história, né, sem entender nada. Mas é isso, pessoal, então novamente eu lembro vocês de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal, ativar o sininho se gostar aí dos vídeos, e até o próximo vídeo.